Talvez essa seja uma dúvida que muitos têm. Qual que é o prazo? Qual que é o tempo de um inventário? O que se fala muito aí, se vê claramente na internet, é que ele vai ser de um prazo mínimo de 6 meses até anos. Mas quantos anos seriam? Olá, eu sou a doutora Regina Gregório, sou advogada especialista em planejamento patrimonial. Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda ao canal. Aqui você aprende educação patrimonial, um bracinho lá da educação financeira. E se você quer aprender como pagar menos imposto e economizar para conquistar mais patrimônio, assista o vídeo até o final. E se gostar, já se inscreve no canal. No vídeo de hoje, você vai saber qual que é o prazo de um inventário. Mas fica até o final, porque eu vou explicar como é possível evitar esse procedimento horroroso chamado inventário. Que o inventário é algo demorado, todo mundo já sabe. Mas você sabe quanto tempo de fato ele leva? E eu vou te explicar então. Primeiro, você precisa saber que o procedimento de inventário judicial, ele é muito mais longo que o inventário extrajudicial. Mas, e para se fazer um inventário extrajudicial, há requisitos? Assim, e eu vou te explicar. O primeiro requisito deles é que todos os herdeiros sejam maiores e capazes. Então, primeiro requisito, herdeiros maiores e capazes, ou seja, aqui não pode haver nenhum interditado. E lembrando que maiores e capazes incluem-se também capacidade para aqueles que foram emancipados. Requisito 2 é o consenso entre todos os herdeiros sobre a partilha dos bens que o autor da herança está deixando. Qualquer divergência aqui já impede a realização do inventário extrajudicial. Terceiro, não pode haver testamento. Na hipótese de haver testamento, deverá ser iniciado primeiro uma ação judicial de cumprimento de testamento, para depois, e só depois, é que dar início ao procedimento de inventário judicial. Dentre esses requisitos aqui, preenchidos os 3 requisitos, será então processado um inventário extrajudicial, que ele levará lá em torno de alguns meses entre a entrega da documentação e todo o registro da escritura pública de inventário. Lembrando que o agendamento da escritura para assinatura do inventário vai obedecer uma ordem e uma agenda que é feita pelo próprio cartório escolhido pela família ou pelo advogado. Neste caso, vou dar ainda como exemplo a cidade de São Paulo, onde eu milito na assessoria jurídica. Aqui na cidade de São Paulo, é levado em média, mais ou menos, entre a entrega da documentação e a conclusão de um procedimento de inventário extrajudicial, em torno de 2 meses. Mas, contudo, por mais que esse tempo médio de 2 meses seja curto, o custo do inventário, ele é alto, porque além de todos os custos com o ITCMD, com certidões, com o próprio cartório de registro de imóveis, com os honorários de advogado, há também o custo com o cartório de notas para a lavratura da escritura pública de inventário. Então, pode até, se a gente olhar friamente, num primeiro momento, considerando essas custas iniciais, o inventário extrajudicial ser um pouco mais caro que o inventário judicial por conta de ser cobrado, de ter esse custo da escritura pública de inventário. Mas vamos lá entender, para o caso de inventário judicial, qual seria esse tempo, esse prazo de tramitação de um processo judicial de inventário? Como visto, será, no caso de inventário judicial, sempre quando não houver preenchidos requisitos de inventário extrajudiciais, de inventário extrajudicial, qual seja. Primeiro requisito, serem herdeiros maiores ou capazes, ou seja, havendo algum incapaz ou algum menor, alguém interditado, o procedimento ele vai ser o judicial, inventário judicial. Segundo requisito, quando não houver, então, consenso entre os herdeiros sobre a partilha dos bens. Nessa hipótese de não consenso de litígio, o inventário tem que ser o judicial. E o terceiro requisito é haver testamento.
Entendo um testamento, o procedimento será o de judicial ou inventário judicial. Pronto, iniciado então o processo de inventário judicial, aqui teremos alguns anos de demora na tramitação desse processo perante o Poder Judiciário. O tempo de tramitação desse processo, ele vai variar conforme a complexidade dos fatos, o litígio dos herdeiros, como também a morosidade da vara judicial, onde é processado esse inventário. Neste caso de discórdia dos herdeiros, a discórdia na partilha dos bens, como também na hipótese de impugnação de testamento, que exija lá a suspensão, paralisação do processo de inventário até a solução dessa impugnação no testamento, todos esses fatores, eles são realmente muito importantes e influenciam diretamente no tempo do processo de inventário judicial. Nós temos aqui como exemplo alguns famosos que tiveram processos judiciais de inventário e que o testamento que eles deixaram foram impugnados. Então vamos lá ver? Nós temos aqui, exemplo, inventário de Marcos Paulo, Gugu Liberato, Agnaldo Timóteo, Chico Anísio, Pelé, Bete Lago, Marília Pera, Emílio Santiago e outros. O que todos eles tinham em comum? Testamento e testamento impugnado pelos herdeiros. Esse aí era o requisito comum de todos esses que eu citei. Então, agora, a considerar a obrigatoriedade do inventário judicial nos casos de discórdia entre os herdeiros na partilha dos bens, lá que se trata de litígio. Estes processos podem levar anos e eu preciso te dizer, até décadas. Recentemente, nós vimos na internet, e eu vou colocar aqui para vocês verem, uma notícia estampada onde, após 21 anos de duração de um processo de inventário, ele se finalizou, acabou com um final feliz. Porém, eu preciso te dizer, não foi por conta de uma sentença judicial. Ou seja, nem sentenciado esse processo foi. A finalização desse processo de décadas, de um processo judicial de décadas, foi exatamente por ter havido acordo entre os herdeiros. Herdeiros que litigaram durante anos, durante décadas, com certeza, tendo muita perda patrimonial, desde a desvalorização do patrimônio, a falta de manutenção dos bens, ou até mesmo a perda de oportunidade de negócios lucrativos que pudessem ali ter aumentado ainda mais o patrimônio da família. Tudo isso houve já, possivelmente houve de perda para essa família, e após 2 décadas de litígio, eles realmente resolveram pôr fim por conta de toda essa desvalorização do patrimônio, tá? Fica aqui a notícia para vocês verem. E olha, eu conheço colegas advogados que possuem processos de inventário que já contam com 25 anos de tramitação no Poder Judiciário. E vou te dizer, tá muito longe de acabar. Então, o que precisa ficar aqui registrado, tanto o tempo do inventário, ele influencia diretamente no resultado, como o tempo do inventário é influenciado diretamente nas circunstâncias de fato e de litígio dos herdeiros. E se você conhece, então, alguém que esteja passando por um processo de inventário ou tenha passado por um processo de inventário para recebimento dos bens, compartilhe esse vídeo com ela, porque eu tenho certeza que isso aqui vai ajudar demais ela. Mas eu preciso te dizer, o processo mais longo de inventário da história do Brasil não durou décadas, é centenário, durou 107 anos. É isso mesmo. O autor da herança, o comendador Domingos Faustino Correia, faleceu em 1873. Ele e sua esposa não tinham filhos legítimos. E apesar de terem dividido o patrimônio milionário que eles conquistaram, eles dividiram entre amigos e conhecidos através de um testamento. E toda essa sua fortuna foi disputada por centenas de pessoas brasileiras e até estrangeiras, levando então a um processo judicial de inventário com 107 anos de tramitação processual. Claro que esse processo ele virou pesquisa. Ele possui mais de 2.400 volumes de documentos acondicionados em 520 caixas.
E todo esse acervo, ele está lá na Fundação Universidade Federal do Rio Grande, na FURG. Apesar de ser um fato ímpar, a verdade é que não é possível precisar a duração de um processo de inventário, pois o fator discórdia entre os herdeiros é o que mais causa a demora do processo. E além do inventário ser demorado, ele também é caro. Ele é caro demais. Porque além dos custos normais de um processo de inventário sem litígio, o extrajudicial mesmo, que já soma 20% do valor do patrimônio inventariado, ele pode chegar a ser muito mais caro se os herdeiros não tiverem o dinheiro para pagarem à vista os custos totais do inventário, chegando a uma perda de patrimônio inventariada de até 40% de todo o patrimônio inventariado. Dói, né? 40%. Por isso, realizar o planejamento sucessório para evitar o inventário aumenta o patrimônio a ser herdado para os herdeiros. Essa é uma lição que você precisa ter em mente. E se você chegou até aqui, aproveite e deixa seu like aqui no vídeo para que eu possa saber se esse conteúdo te ajudou e assim eu possa continuar produzindo mais conteúdo como esse. E vamos falar sobre então planejamento patrimonial e sucessório? É através do planejamento sucessório que os bens podem ser transferidos para os herdeiros de forma organizada e totalmente estruturada, de forma a atender à especificidade daquela família. Nós, quando falamos de história de sucessão empresarial, nós temos aqui o caso do Silvio Santos, que nos deixou recentemente. Mas é um exemplo de que, através do planejamento patrimonial, sucessório empresarial, é possível não só distribuir a herança, mas garantir a continuidade do legado com a administração dos negócios por quem já tenha conhecimento e experiência. No caso de Silvio Santos, por exemplo, a sua filha, Patrícia Bravanel, ela assumiu o comando do programa Silvio Santos. Já Daniela Beirute, que já exercia funções estratégicas dentro do SBT, passou a ocupar o cargo de vice-presidente, demonstrando assim o bom uso do planejamento empresarial, do planejamento sucessório, do planejamento patrimonial, levando em consideração o conhecimento e a experiência de cada um dos herdeiros. O planejamento patrimonial e sucessório é totalmente ilícito e existe em nosso ordenamento jurídico desde 1976. E através dele é possível não só evitar litígios ou realizar a transferência patrimonial aos herdeiros com economia de imposto, mas também é possível garantir a continuidade do legado construído pelo autor da herança. E aí, gostaria de saber mais sobre isso? Já se inscreve no canal e ativa as notificações. E se você quiser prosseguir para saber como que poderia funcionar um planejamento patrimonial e sucessório para você e para sua família, eu vou deixar aqui na descrição do vídeo o link do meu escritório, para que se você tiver interesse ou for o seu momento, possa clicar nesse link e acessar a minha página do escritório, que é um ambiente meu. E lá você vai poder contratar uma sessão de viabilidade, onde eu vou te atender e a gente vai poder fazer o diagnóstico exato da viabilidade ou não do planejamento patrimonial para você e para sua família.